Boa tarde, terceiro ano, né? Vamos lá. Agora para a aula de Geografia. Então, abra o seu livro de Geografia na página 67, né? A circulação de pessoas, produtos e serviços. Em todos os lugares, no trânsito de pessoas, veículos, serviços e mercadorias, é por meio dessa circulação que as áreas urbanas e rurais estabelecem relações comerciais entre si. Em geral, é a área rural que fornece produtos do extrativismo, da agricultura e da pecuária. Já a área urbana normalmente fornece produtos da indústria e do comércio, né? Então, a circulação de pessoas acontece da seguinte forma. Os recursos para fabricar e comercializar um produto na área urbana são extraídos, criados, cultivados ou produzidos pelo extrativismo, pela agricultura ou pela pecuária. Esses recursos são enviados para a indústria, que os transforma em produto para serem vendidos no comércio. Por exemplo, a área rural fornece o leite, que é um produto da pecuária, para as fábricas. Nelas, o leite é industrializado ou transformado em novos alimentos, transformado em queijo, manteiga, iogurte, né? Depois, as fábricas se encarregam de encaminhar os seus produtos para o comércio, né? Assim, em geral, a área rural fornece matéria-prima para a área urbana e a área urbana fornece produtos e serviços para a área rural, certo? Página 68. E por diferentes vias de trânsito, por diferentes vias de trânsito que ocorre a circulação de pessoas, produtos e serviços. A circulação de pessoas, produtos e serviços acontece da seguinte maneira. As vias terrestres podem ser estradas, ferrovias ou rodovias. As vias aquáticas, que podem ser rios, lagos, mares e navegáveis. E as vias urbanas podem ser rotas de aviões, de helicópteros, né? Então, para cada uma dessas vias, há regras e sinalizações que organizam o trânsito e todos devem estar atentos a elas, né? As pessoas elas devem saber as regras que organizam o tráfego terrestre. Para esse tipo de movimentação, existem os sinais de trânsito, que são convenções internacionais, ou seja, acordos de fluxo de veículos que obedecem a normas. No Brasil, temos o Departamento Nacional de Trânsito, que é o DENATRAN, que é o órgão responsável por dar autorização para os motoristas conduzirem os veículos em vias públicas por meio de testes de conhecimentos práticos e teóricos sobre os sinais de trânsito e as leis de regulamentação. Observe. Esse desenho aqui é de um semáforo. O primeiro é o semáforo de pedestres, que só tem as cores verde e vermelho. E o outro é o semáforo para carros, né? Trânsito de veículos. Então, preste atenção. Os semáforos, eles são os aparelhos de sinalização urbana, rodovias ou ferrovias, que orientam o tráfego. Existem semáforos para os pedestres e para os veículos. Em ambos, o vermelho significa pare, perigo, né? O verde significa sinal aberto, pode passar. E o amarelo existe apenas no semáforo para veículos, isso significa atenção, espere. O Departamento Estadual de Trânsito, que é o DETRAN, e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, são os órgãos responsáveis por providenciar as placas de sinalização que orientam veículos e pessoas nas áreas urbanas, rurais e litorâneas. As placas são variadas. Para cada serviço ou situação, há cores e indicações determinadas. Conheça algumas. Então, nós vamos para as placas de serviços auxiliares, que indicam um serviço como pronto-socorro, restaurante. Existe a placa de serviços auxiliares. Estas são pintadas de azul, branco e preto, podendo apresentar também a cor vermelha. Aí nós temos aí o serviço mecânico, pronto-socorro, que tem azul e branco e vermelho, restaurante a 500 metros, abastecimento, hotel, serviço telefônico, né? Agora nós vamos às placas de regulamentação, que são
as que informam aos usuários as proibições, condições, restrições e obrigações que deverão ser seguidas nas vias, tanto nas urbanas como nas rurais. São pintadas de vermelho, preto e branco. Aí nós temos a parada obrigatória, né, que é pare, dê a preferência, que é esse triângulo, né, vermelho, velocidade máxima permitida 80 km por hora, sentido de circulação da pista ou via, passagem obrigatória, siga em frente, né? Aí nós temos mais placas. Nós temos as placas de advertência, que são as que alertam os usuários das vias para as condições de local e sua natureza. São pintadas de amarelo e preto. Aí tem essa daqui, animais na pista, curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita, área escolar, passagem sinalizada de pedestres, mão dupla adiante. E temos as placas também de indicação, que são as que identificam as vias, os destinos e os locais de interesse. Também tem por finalidade orientar os condutores em relação aos destinos e à distância. São pintadas de verde e branco. Aí tem sinal de posicionamento de localidade, placa de localização, pré-indicação, sinal de indicação de direção, marco quilométrico, sinal de pré-indicação de direção e sentido para saídas, né? Placas de sinalização de obras. Elas têm por finalidade a utilização dos sinais e elementos de sinalização horizontal, vertical, semafórica, de semáforo, né, e de dispositivos de sinalização auxiliares, de tal maneira que os condutores das vias sejam advertidos sobre alguma intervenção na pista e possam identificar o seu caráter temporário. São pintadas de amarelo e preto. Aí tem aqui parada obrigatória, né, pista irregular, área com desmoronamento, lombada, caminhões na pista, depressão. Placas educativas. Elas têm a finalidade de educar os usuários quanto ao seu comportamento nas vias e sua segurança no trânsito. São pintadas de branco e preto. Use o cinto de segurança, verifique os freios, só ultrapasse com segurança, pare fora da pista, obedeça a sinalização. Não podemos esquecer que existe uma sinalização que todas as pessoas devem usar, que é a faixa de pedestre, né? Com elas podemos atravessar ruas e avenidas com segurança, pode ser exclusiva para os pedestres. Quando o sinal está vermelho para os veículos, podemos fazer a travessia, né? Apesar de todas essas preocupações com a segurança no trânsito, todos os dias vemos casos de acidentes fatais. E isso acontece porque, entre outros motivos, os sinais de trânsito não são respeitados, sendo o Brasil um dos países com maior índice de infratores, né? Então, essas faixas de pedestre são aquelas faixas brancas, né, na pista, né, que é por onde a gente deve fazer atravessar, né? Então, primeira questão, escreva de que cores são pintadas as placas de identificação ou de indicação, de serviços auxiliares, de advertência e de regulamentação. Segunda, escolha e represente por meio de desenho uma placa educativa e uma placa de serviços auxiliares. Você vai desenhar uma placa educativa e uma de serviços auxiliares, certo? E a próxima questão, você vai pesquisar, né, e vai dizer o que significa cada uma dessas placas, né? Escrever o nome delas, né, e depois você vai escrever o nome das placas de trânsito apresentadas abaixo. Letra A, faça um X na placa que é uma advertência. Quarta questão, o que pode acontecer na cena? Você vai observar essa cena e vai dizer o que pode acontecer nessa cena. B, que tipo de sinalização a menina não respeitou. E quinta questão, complete adequadamente as frases usando as palavras do quadro. Pronto. Já nós teremos mais uma aula. Até já.